Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui de novo o professor Marquinhos. E agora a gente vai começar a trabalhar um conteúdo da apostila, que é a bioenergética, que são os processos energéticos aí que acontecem dentro das células, né? Na apostila de vocês, a proposta de um semi-extensivo, e normalmente é assim mesmo, tá? Vocês têm uma aula só para trabalhar toda a bioenergética. Como a gente está nessa situação de gravação de algumas aulas ao vivo e algumas aulas gravadas, eu então vou dividir essa aula em três, cara. Por quê? Não é uma coisa comum fazer isso no semi-extensivo, tá? Se fosse em sala de aula, a gente ia correr mais com o conteúdo, mas como a gente tem essa possibilidade aqui agora, eu vou trabalhar essa aula de uma forma um pouco mais tranquila, mais calma. Por quê? Porque é uma aula cheia de detalhes, é um conteúdo legal, bacana de ser aprendido, mas ela é cheia de detalhes, né? Essa aulinha, então, essas aulas, então, eu vou dividir em três, tá? Eu vou gravar 3 vídeos para vocês, para disponibilizar para vocês aí, né? Em 3 aulas diferentes, para ficar mais tranquilo de entender, tá bom? Então, a gente começa esse processo bioenergético, esses processos bioenergéticos, com a nossa primeira aulinha. Vou compartilhar aqui com vocês o arquivo, tá? E aqui, o arquivinho que eu preparei para vocês, pronto, está na mão. Então, vamos trabalhar aqui a parte de bioenergética, começando com a respiração celular, nossa aula de hoje, mas antes disso, vamos fazer um apanhado geral aqui, né, sobre esse processo de respiração. A gente pode classificar os seres quanto à sua respiração, que é, nesse caso, gente, não é respiração orgânica, tá? Não é respiração de o ar entra lá, tal, não é isso. É respiração celular. É um processo bioquímico, uma reação química que acontece dentro da célula, tá? Quanto a essa classificação da respiração, a gente tem, tá, seres classificados como aeróbios, são aqueles que precisam necessariamente de oxigênio, tá? Vivem somente com oxigênio. Anaeróbios restritos, o prefixo A quer dizer sem, então anaeróbio é sem oxigênio. Anaeróbios restritos são seres que vivem sem oxigênio e a presença do oxigênio é prejudicial a eles, faz com que eles, né, oxidem as células, não consigam sobreviver e tal. Um exemplo disso é o Clostridium, tá, que é um gênero de bactéria, aí tem o Clostridium botulínico, que causa o botulismo, Clostridium tetani, que causa o tétano, né? E tem os anaeróbios facultativos, são aqueles assim, a gente não usa oxigênio, mas se o oxigênio estiver na presença ali, não nos incomoda e às vezes a gente pode até usar eventualmente, entendeu? Então ele usa oxigênio, ele é aeróbio, né? Anaeróbio facultativo, ele pode viver com ou sem oxigênio, beleza? Aeróbios são aqueles que precisam de oxigênio, né? Gente, nós somos aeróbios, a gente precisa de oxigênio. Plantas são aeróbias também. Mas, Marquinhos, uma planta ela produz oxigênio. Sim, ela vai produzir oxigênio pegando gás carbônico e a água, a partir disso ela libera ali oxigênio também, só que aí ela gera glicose, ela fabrica glicose a partir desse processo ela libera oxigênio, que é a fotossíntese, a gente vai ver depois. Só que aí ela precisa de uma maneira para quebrar essa glicose e gerar energia. Aí ela faz respiração celular aeróbia. Seres macroscópicos, seres, né, grandes, que são formados por várias células e tal, eles precisam usar oxigênio, cara. Porque assim, ó, quando você usa oxigênio, para cada glicose que entra no processo, você tem um saldo de energia de 30, vamos chamar de moedinhas de energia, por enquanto. De 30 moedinhas de energia, né, no final do processo. Então, para cada glicose, você tem 30 moedinhas de energia, quando usa oxigênio. Os organismos que não usam oxigênio, para cada glicose que entra no processo, só 2 moedinhas de energia, cara. É 15 vezes menos eficiente. Ou seja, para poder ver com um aproveitamento energético tão pequeno, tem que ser um micro-organismo no celular. Tá? Plantas são macro-organismos, elas usam oxigênio. Então, elas liberam oxigênio na fotossíntese, mas depois elas vão quebrar, né, essa glicose usando oxigênio. Certo? Então, o oxigênio que elas consomem durante o dia, aliás, o oxigênio que ela produz durante o dia, a mais, né? Porque durante o dia ela está produzindo mais oxigênio que consumindo. À noite, inverte, ela só consome. Então fica meio que zerado, ela é autossuficiente na produção de oxigênio. O oxigênio que a planta produz não é excedente, não sobra para a gente. De onde é que vem o oxigênio que a gente, né, consome? De algas microscópicas que estão lá no mar, principalmente, né, e que produzem oxigênio, mas quase não consomem ou não consomem. Tá? É esse oxigênio que elas produzem lá sobra para a gente, tá bom? Então, aeróbios são os que usam oxigênio, a maioria dos seres vivos, né, que a gente conhece aí, os macro-organismos são, né, aeróbios. Anaeróbios restritos, os que não podem viver na presença de oxigênio, o oxigênio mata eles, né? E os anaeróbios facultativos são aqueles que, assim, a gente vive sem oxigênio, se tiver oxigênio não nos incomoda, e algumas espécies até usam esse oxigênio eventualmente, tá bom? Então, vamos lá. Gente,
Nós temos dois tipos básicos de processos bioenergéticos. Dois tipos básicos, tá? Quais são? Os processos endotérmicos, também chamados lá na química de endergônicos, endotérmicos ou endergônicos, endo dentro, e os processos exotérmicos ou exergônicos, exo fora. Qual é a diferença entre esses dois tipos básicos de processos? Um processo endergônico, ele consome energia para fabricar alguma coisa. Então, o saldo energético no final do processo, ele é negativo. O processo consumiu energia. Tá? Então, ele consome uma quantidade de energia para fabricar alguma coisa. Isso é o processo endergônico. Ele traz energia para dentro do processo, para dentro do sistema. Endergônico. Endo, dentro. Tá? Já o processo exergônico, ele vai liberar energia no final do processo. O saldo de energia é positivo. Tá? Vamos tomar cuidado com o seguinte. Para a gente da biologia, o ser exergônico ou endergônico interessa o saldo final. Porque tu pode pensar assim, mas Marquinhos, a respiração celular é um processo exergônico. Para acontecer, ela consome energia. Ok? Ela consumiu. Mas ela vai consumir uma quantidade, vamos lá, 2 de energia e liberar uma quantidade 30 e poucos de energia. Tu entendeu? Então, o saldo energético, né, é positivo. Isso é um processo exergônico. Para simplificar, um processo endergônico, ele usa energia para fazer ligações químicas entre átomos. Um processo exergônico, ele quebra ligações químicas entre os átomos e a partir dessa quebra da ligação química, libera energia. Então, um processo endergônico, via de regra, ele vai, né, tem exceções, o processo endergônico, via de regra, ele vai pegar coisas pequenas e montar uma parada maior, ligar uma na outra e fabricar uma parada maior. A fotossíntese é assim, você pega gás carbônico e água que são pequenas e fabrica glicose que é maiorzinho. Já um processo exergônico vai pegar moléculas grandes e quebrar em partes menores, como a respiração celular, que vocês vão ver agora, que vai pegar uma glicose e quebrar em gás carbônico e água que são menores. Tá bem? Então vamos lá. A respiração celular, né, aeróbica, quando a gente fala de respiração celular só, né, se usa só o termo respiração celular, a gente fala de aeróbica, que usa oxigênio. Então, a respiração celular aeróbica, ela usa oxigênio para a fabricação, né, aliás, para a quebra da glicose e geração de energia. Beleza? Então, aqui está a equação geral, um resumão. Você vai pegar a glicose, que é o C6H12O6, vai pegar 6 átomos de oxigênio, né? Vai ter uma reação química aqui, que vai transformar isso aqui em 6 gás carbônico, 6 átomos de oxigênio, não, desculpa, 6 moléculas de O2, né? Então, a glicose, C6H12O6, mais 6 moléculas da substância, né? O2, oxigênio atmosférico. Vai ter uma reação química, vai quebrar isso em 6 moléculas de gás carbônico e 6 moléculas de água, tá? Nessa brincadeira, a energia, tá vendo que pegou uma molécula maior, que é o C6H12O6, e quebrou em moléculas menores. Na verdade, pegou uma molécula orgânica e transformou em 2 inorgânicas, né? Você vai ter a quebra de ligações químicas aqui, que vão ser usadas para quê? Para ligar o fosfato, aqui ó, é um sal mineral, no ADP, que a gente já vai falar dele, e formar o ATP. O ATP é a moedinha energética da célula. O intuito, o objetivo da respiração celular é fabricar ATP. O que ela quer é isso, é fabricar ATP. Tá? Então, como é que fabrica ATP? Ligando fosfato no ADP. Gente, olha só. O ADP é adenosina difosfato. É uma substância chamada adenosina ligada a 2-fosfatos. Daí é o ADP, adenosina difosfato. Tá? Pensa no ADP como uma bateria descarregada. Igual a bateria do teu celular, tá? Quando ela está descarregada, você carrega ela com o quê? Você carrega ela com energia elétrica. A gente fala assim, usei a bateria do meu celular. Na verdade, você não usou a bateria. A bateria é um dispositivo que vai ser, né, que vai conter dentro dele uma energia, certo? Que no caso da bateria do celular é energia elétrica. Você joga energia elétrica aqui para dentro, tá? Aí o que teu celular consome? A energia elétrica contida na bateria. Tu consegue recarregar essa bateria e usar novamente essa energia elétrica. Igual acontece aqui. O ADP é como se fosse a bateria, né, descarregada da célula. Como a carga da tua bateria do teu celular é energia elétrica, você tem um dispositivo para jogar energia elétrica dentro da bateria, a carga dessa bateria descarregada aqui, ó, é o fosfato.
A gente costuma chamar, até não está anotado aqui, mas eu vou botar, a gente costuma chamar de PI, é o fosfato inorgânico, porque não é esse fosfato que está aqui, é um pouquinho diferente. É um fosfato que vem na tua alimentação, lá, né, nas coisas que a gente come e tal. Então, a energia contida, a energia da quebra da ligação aqui, das ligações da molécula de glicose, é usada para ligar o fosfato que vem da alimentação no ADP, aí transforma em ATP, que é o combustível, a bateria carregada da célula. A tua célula vai usar essa bateria como, cara? Ela vai usar o fosfato contido na bateria. Então, quando ela quebra esse fosfato, ela queima o fosfato do ATP, ATP é adenosina trifosfato. Quando tu quebra esse fosfato, vira ADP de novo. Esse ADP pode ser carregado novamente. Então, molécula de ADP você pode usar várias vezes, tá? Olha só, pessoal. Vocês já viram lá na bioquímica, né, os ácidos nucleicos. Vocês lembram que os ácidos nucleicos são formados por um nucleotídeo, que é um fosfato, uma pentose e uma base nitrogenada? Então, quando você tem um fosfato só, a pentose é a ribose lá do RNA, tá? E você tem uma adenina como base, você tem um nucleotídeo formador de RNA, com uma adenina, uma ribose e um fosfato. Quando ao invés de um fosfato, tem dois fosfatos ligados, esse nucleotídeo não é mais estrutural da molécula de RNA. Ele passa a ser um nucleotídeo energético. Ele é o ADP. O ADP, vamos ver se desenhar com o mouse aqui é complicado, mas vamos tentar. Ó, tá? Ó, fosfato, aí uma pentose, eu já não desenho bem, né, cara? E ainda com a mouse, uma pentose e uma base nitrogenada. Tem que aprender com o meu sobrinho a desenhar no Paint, né? Paintbrush. Olha só, aí aqui eu tenho, né, a ribose do RNA, né, que é, se fosse o DNA seria desoxirribose, e eu tenho a base adenina, certo? Isso aqui seria um nucleotídeo formador de RNA, quando tem um fosfato. Se ele tiver dois fosfatos, ele é o ADP, adenosina difosfato, tá? Porque quando você considera só a adenina e a ribose, se chama de adenosina. Se tem um fosfato só, é formador de RNA. Se tem dois fosfatos, é a bateria descarregada. E quando você liga o terceiro fosfato, é o ATP, que é a bateria da célula. Aí tua célula vai usar essa bateria como? Vai usar esse fosfato aqui. Aí vai virar ADP de novo, tu pode carregar ele novamente. Tá? Então, o combustível da célula, né, ele veio da quebra da glicose. Você tem que quebrar a glicose para fabricar esse ATP, que é o combustível. Mas o que é quimicamente o ATP? É um nucleotídeo. Tá? Vamos lá, então. Galera, a respiração celular, ela é dividida em 3 etapas, tá? Ela acontece numa organela, né, na verdade, a maior parte dela é chamada mitocôndria. A mitocôndria está aqui assim, ela tem 2 partes básicas. Ela tem a matriz mitocondrial, que é um líquido que preenche os espaços ali, e ela tem as cristas mitocondriais, que são essas dobrinhas aqui da membrana internamente. Então a gente vai dividir a mitocôndria, essa organela, em matriz, que é um líquido que preenche os espaços, e as cristas, tá? Aí o que acontece? Nós temos 3 etapas da respiração. A gente viu a equação geral, essa aqui, ó, é a equação geral, tá vendo? A equação geral, né? Vou apagar essa bagunça aqui para ficar um pouquinho mais bonito. Ó, essa aqui é a equação geral, né? A equação geral é glicose mais oxigênio mais ADP mais fosfato. Aí ocorre uma reação química que vai transformar em gás carbônico, água mais ATP. Essa é a equação geral, é o resumo. Só que são 3 etapas: glicólise, ciclo de Krebs e cadeia respiratória. A primeira etapa se chama glicólise e ela acontece, olha só, pessoal, a primeira etapa, que é a glicólise, acontece ainda fora da mitocôndria. Mas, Marquinhos, se perguntar no vestibular, se dizer lá assim, ó, a respiração celular acontece na mitocôndria, eu assinalo certo? Sim, você assinala certo, tá? Porém, né, se a gente for aprofundar, a primeira etapa ocorre aqui, ó, no citoplasma fora da mitocôndria, que é a primeira etapa, a glicólise. A segunda etapa que vai acontecer lá dentro, tá? Então, a primeira etapa, a glicólise, ocorre no hialoplasma, né, fora da mitocôndria, beleza? O que vai acontecer aqui? A glicose, que é uma estrutura com 6 carbonos ligados ciclicamente, né? É uma hexose, beleza? Então vai ter um carbono aqui, outro carbono aqui, ó, isso aqui seria um esqueminha da nossa glicose, né? Parece um moleque de 5 anos de idade desenhando, dando aula, né? Mas é isso aí.
Eu não sei desenhar, né? Se eu desse aula 25 anos atrás, cara, não ia ser professor, porque não ia saber desenhar, não ia ter data show, né? Olha só. Então, eu tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos ligados ciclicamente. O que vai acontecer, cara? Na glicólise, a gente vai quebrar essa ligação aqui e essa ligação aqui. O que era um composto com 6 carbonos vai formar 2 compostos com 3, ó. Um C3 aqui e um C3 aqui, porque eu quebrei aquelas duas ligações aqui, tá? Aí eu vou ter a formação de um composto chamado ácido pirúvico, que é o C3H4O3. Vamos pensar no seguinte, olha só. Carbonos são 6 aqui. Lavoisier falou que na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Então, a mesma quantidade de... Eu vou ter carbono, né? Aqui formando glicose que formando ácido pirúvico. Mas eu tenho que ter a mesma quantidade de carbonos, não posso perder. Então, vamos lá. Eu tenho 6 carbonos aqui, tem que ter 6 aqui. Eu vou formar 2 moléculas de ácido pirúvico. A gente vai se preocupar com balanceamento só agora nesse comecinho aqui, tá? Depois vai ficar mais complicado de balancear. Então, ó, vou formar 2 moléculas de C3H4O3. 2 vezes 3, 6. Fechou os carbonos. Vamos para os oxigênios, está mais fácil. 2 vezes 3, 6. Fechou os oxigênios. São 6 aqui. Ó, 6 aqui. Tá? Agora, olha os hidrogênios. 2 vezes 4, 8. Só que aqui tinha 12. Esses 4 hidrogênios eu não posso perder, cara. Não posso perder por 2 motivos. Primeiro, que eu vou precisar deles na última etapa. Essa é a primeira. São 3. E segundo, porque se eu deixar hidrogênio solto aqui, se eu não usar esses hidrogênios, vão ficar soltos aqui. Vai ficar H+ solto. O que costuma acontecer com H+ solto aqui? Vai se ligar cloro, se ligar iodo, vai formar ácido. Vai baixar muito o pH da célula, ela pode morrer. Então, eu não quero isso. O que vai acontecer? Como eu só usei 8 dos 12 hidrogênios que tem aqui, eu vou ter um cara chamado NAD. NAD é a sigla para nicotinamida dinucleotídeo, tá? Nicotinamida adenina dinucleotídeo. NAD é melhor, né? O que ele é um NAD? Vocês vão ler lá na apostila, vocês vão ler nos livros didáticos, dizendo assim, ó. O NAD é um aceptor de elétrons. É um cara que pega elétrons soltos. Gente, se ele é um aceptor de elétrons, tá? Ele vai ficar negativo. E quando ele fica negativo, quem é que ele vai atrair? Positivo. Então, como o NAD é um aceptor de elétrons, ele pega elétrons soltos e fica negativo, ele vai pegar esse cara aqui, ó. Os H+, que sobraram aqui, que são positivos. Aí, cada molécula de NAD vai poder formar um NADH2. Na verdade, cada molécula de NAD pega 2 hidrogênios, né? Então, eu vou ter, né, NAD formando NADH2. Vou formar, no final, 2 NADH2, pegando os 4 hidrogênios que sobraram. Então, quais são os reagentes da primeira etapa? É glicose, NAD, ADP, que a gente já viu como funciona, ADP mais fosfato. Né? Então, você vai ter, né, glicose, NAD, ADP mais fosfato, sendo os reagentes. Quais são os produtos? Olha que a reação é de desidrogenação. Eu vou tirar hidrogênios daqui. Eu estou desidrogenando a glicose, tirando hidrogênios. Aí eu vou formar ácido pirúvico e vou sobrar 4 hidrogênios. Né? Os produtos vão ser 2 NADH2, porque cada, né, eu vou ter 2 NAD aqui, vai formar 2 NADH2, cada NAD pega 2 hidrogênios, né? Vou formar 2 ácidos pirúvicos, e aí, cara, olha só, o que acontece? Para começar o processo aqui, a gente precisou de 2 ATPs. Mas o processo acontecendo, ele fabricou 4. Então, eu tenho a formação de 4 ATPs. Só que eu usei 2 para começar o processo. O que me interessa é o saldo de ATPs. Então, matemática avançada, né? Se eu tenho 4 formados, mas eu consumi 2 para começar o processo, qual que é o meu saldo? Olha aqui, ó. 2 ATPs, ó, aqui embaixo. Tá? Então, essa é a primeira etapa. Entra a glicose, entra a NAD, entra ADP mais fosfato, tá? Vou ter como produto 2 ácidos pirúvicos, 2 NADH2 e um saldo de 2 ATPs, tá? Galera, olha só. Presta atenção no seguinte. O que limita, porque o processo todo, a intenção do processo, o objetivo é formar ATP. O que limita o quanto de ATP eu vou formar não é a quantidade de ADP e fosfato. ADP, né, o difosfato de adenosina, bateria descarregada, e fosfato eu tenho à vontade. O que vai limitar a minha quantidade de ATP? É o quanto de energia eu tenho para ligar um fosfato no ADP para transformar em ATP. É isso que me limita. Ou seja, quanto de glicose é quebrada. Tá? Percebam que essa primeira etapa aqui não usou oxigênio ainda. Né? Para ela acontecer, ainda a gente não precisou de oxigênio. Tá bom? Muito bem.
Importante, ó, o NAD é uma molécula carregadora de hidrogênios. É um aceptor de elétrons, fica negativo e carrega hidrogênio. Cada molécula de NAD carrega 2 átomos de hidrogênio. A gente tinha comentado isso antes já. Essa é a primeira etapa que ocorre ainda fora da mitocôndria. Tá? Aí nós vamos, ó, os produtos da primeira etapa é importante. Ó, ácido pirúvico, né, 2 ácidos pirúvicos, 2 NADH2 e um saldo de 2 ATPs. Tá? Aí a gente vai para a segunda etapa. Galera, a primeira etapa aconteceu aqui no hialoplasma da mitocôndria. Minha mitocôndria bonita aqui, ó. A segunda etapa vai acontecer. Lembra que eu falei que a mitocôndria tem as cristas e tem um líquido que preenche os espaços vazios, que é a matriz? A segunda etapa vai acontecer na matriz mitocondrial. A segunda etapa que acontece na matriz mitocondrial é conhecida como ciclo de Krebs, tá? Ou ainda pode ser chamada de ciclo do ácido cítrico. Cara, olha só, é o maior terror isso aqui, a galera tem um medo, né, desse ciclo. Esquece esse medo, ele é tranquilo de entender, é sério, ele é tranquilo. Então presta atenção agora e uma dica que eu dou, não fica querendo decorar os nomezinhos, não é a intenção, não é o que eu quero, tá? Esquece os nomezinhos agora, vamos entender o processo, tá bom? Olha só, pessoal, eu vou ter aqui, né, no ciclo de Krebs, ou ciclo do ácido cítrico, uma continuação da quebra da molécula de glicose. Eu quebrei a primeira glicose em 2 ácidos pirúvicos, agora eu vou quebrar esses ácidos pirúvicos, lembrando que ácido pirúvico tem 3 carbonos, né? Vou quebrar em compostos com um carbono só, que é o gás carbônico. Então, basicamente, o que vai acontecer? O ciclo de Krebs é um processo de desidrogenações, a gente vai ficar arrancando hidrogênios desses ácidos pirúvicos e de descarboxilações, tirando gás carbônicos, né? Tirando carbonos aqui na forma de gás carbônico, desses ácidos pirúvicos também. Tá? Então, agora aqui, a gente não vai se preocupar com os nomes, e sim com o processo. Galera, para começar o ciclo, o que vai acontecer? Eu tive, na primeira etapa aqui, a glicose sendo quebrada em 2 ácidos pirúvicos. Esses 2 ácidos pirúvicos entram aqui na matriz mitocondrial. Na matriz mitocondrial, eles vão encontrar uma enzima chamada, né, coenzima A. Ok? Os ácidos pirúvicos, que vão ser aqui, ó, C3H4O3, isso é o ácido pirúvico, tá? H4O3, lembra que são 2 desses, tá? Então, entram os ácidos pirúvicos aqui, vão encontrar uma enzima chamada coenzima A. Coenzima A. Eles vão reagir com a coenzima A. Então, quando eu tenho a reação de ácido pirúvico com coenzima A, tá? Isso vai me fazer o quê? Vai me liberar um CO2. Aí o composto, esse CO2 vai sair, vai para a atmosfera. Aí esse composto, que era um composto com 3 carbonos, vai ficar um composto com 1 carbono, com 2 carbonos só, porque um saiu. Então ele era com 3, um foi embora, ficou com 2 carbonos. Esse composto com 2 carbonos está aqui, ó. Aqui. Ele chama coenzima A. Aí é que o ciclo vai começar. Então, essa primeira reação acontece na matriz, mas ainda não faz parte do ciclo exatamente. Então, o ácido pirúvico, formado na primeira etapa, entra na matriz, encontra a coenzima A coenzima A arranca um gás carbônico, faz uma descarboxilação do ácido pirúvico, arranca um gás carbônico, aí fica o ácido pirúvico que tinha 3 carbonos, fica com 2. Né? Aí ele vai virar esse composto 2C, com 2 carbonos, que é a acetilcoenzima A. A acetilcoenzima A vai entrar no ciclo de Krebs lá e vai achar esse produto aqui, ó, essa substância aqui, que é uma substância com 4 carbonos. Então, olha só, você tem a acetilcoenzima A com 2 carbonos, mais esse composto aqui com 4. 4 mais 2 me dá um composto com 6 carbonos, que é o ácido cítrico. O ácido cítrico vai sofrer uma reação química. São todas as reações que cada setinha aqui é uma reação química. Então, o ácido cítrico vai, né, que tem 6 carbonos, vai sofrer uma reação química, vai perder, né, alguns hidrogênios e um gás carbônico aqui. Tá vendo? Ó? Desidrogenações e descarboxilações. Então, o ácido cítrico aqui perde hidrogênios, perde gás carbônico. Aí ele vira um composto com 5 carbonos. Esse composto com 5 carbonos perde, né, gás carbônico aqui, tá vendo? Vira um composto com 4 carbonos. Esse composto com 4 carbonos perde hidrogênio e vira um outro composto com 4 carbonos, só que com menos hidrogênio. Aí esse cara aqui perde hidrogênio de novo, aí ele volta ao seu primeiro composto, que a gente já vai ver os nomes, tá? Então, entendeu o que aconteceu aqui? Lá na primeira etapa, a gente quebrou a glicose em 2 ácidos pirúvicos, C3. Esse C3 entra aqui na matriz. Na matriz, o C3 encontra a coenzima A. A
A coenzima A faz uma descarboxilação, arranca o gás carbônico. Aí ele vira o C2, né, ou 2C, tanto faz, que é a acetilcoenzima A. A acetilcoenzima A, então, começa o ciclo de Krebs, o ciclo do ácido cítrico, porque ela acha esse cara com 4 carbonos, que é o ácido oxalacético. 4 mais 2 vira um composto com 6, que é o ácido cítrico. Ácido cítrico desidrogeniza, né, e descarboxila. Né? Perdeu hidrogênio, perdeu gás carbônico aqui, né? Carbono. Aí formou um composto com 5 carbonos. Esse composto com 5 carbonos perde gás carbônico, vira um composto com 4 carbonos. Esse composto com 4 carbonos perde hidrogênio, vira um outro composto com 4 carbonos com menos hidrogênio, perde hidrogênio e vira um outro com menos hidrogênio ainda, que termina um ciclo. Tá? E vejam que durante esse processo aqui, tá? Eu formei um ATP. Tem um passo aqui que me permite formar ATP. Ligar fosfato no ADP e transformar em ATP. Então, olha só, pessoal. Esse é o ciclo de Krebs. Tá? Esse é o ciclo de Krebs. Aí vamos lá para uma outra figurinha agora. Ó, ácido pirúvico, que é C3, encontra a coenzima A, vai descarboxilar, tirar um gás carbônico aqui, vai para a atmosfera, e aí vira acetilcoenzima A, que tem 2 carbonos. A acetilcoenzima A, tá aqui, ó, com 2 carbonos, ó, 1, 2 carbonos, reage com ácido oxalacético, ou oxalacetato, tanto faz. Aí vira um composto com 6 carbonos, que é o ácido cítrico aqui, ou citrato. Aí esse cara perde um hidrogênio, perde gás carbônico, vira um composto com 5 carbonos. Perde hidrogênio, perde gás carbônico, vira um composto com 4 carbonos. Aí ele vai virar outro composto com 4, com menos, vai perder hidrogênio, perde hidrogênio e volta aqui ao começo. Aqui estão os nomes, tá? Mas não é importante. O importante no nome aqui é acetilcoenzima A com 2 e o citrato, o ácido cítrico, com 6. O resto é de boa. Então, esse é o ciclo de Krebs. Galera, vocês lembram que no ciclo de Krebs eu formei um ATP, tá? Só que o processo inteiro ele envolve 2 ácidos pirúvicos. Lembra que no final da primeira etapa a gente formou 2 ácidos pirúvicos. E cada um desses 2 ácidos pirúvicos entra num ciclo de Krebs. Então, como eu tenho na primeira etapa a formação, ao final da primeira etapa, a formação de 2 ácidos pirúvicos, cada ácido pirúvico entra no ciclo de Krebs. Então, o saldo da segunda etapa, a segunda etapa da respiração, ela envolve 2 ciclos de Krebs, um para cada ácido pirúvico. Então, o saldo da segunda etapa é de 2 ATPs. Só que é 2 ATPs porque é um para cada ciclo de Krebs, que aconteceu um ciclo de Krebs, no caso, para cada ácido pirúvico. Então, cada ciclo gera um ATP. Como são 2 ciclos de Krebs na segunda etapa, porque é um ciclo de Krebs para cada ácido pirúvico, o saldo é de 2 ATPs. Aqui não tem consumo, tá? É só produção de 2 ATPs e não tem consumo. Então, o saldo é os mesmos 2 ATPs fabricados, tá bom? Galera, então olha só. Se a gente voltar lá para a equação geral da primeira etapa aqui, ó, aliás, primeira etapa não, equação geral, né? Percebam que eu já quebrei a glicose na primeira etapa, eu já formei gás carbônico, os gás carbônicos são liberados na segunda etapa, no ciclo de Krebs. A gente teve vários processos ali de descarboxilações liberando gás carbônico. O que falta para mim? Falta usar o oxigênio, que eu não usei ainda, e falta fabricar água. Cara, só um detalhe bem importante. A segunda etapa, que a gente viu o ciclo de Krebs, percebam que ela não usou o oxigênio também. Ela não usou. Porém, essa segunda etapa só acontece se houver oxigênio. Sem oxigênio acontece a primeira etapa. A segunda etapa, se não houver oxigênio, o oxigênio vai atuar na entrada dos produtos da primeira etapa para dentro da mitocôndria. Então, apesar de a segunda etapa não usar oxigênio, ela só acontece se houver oxigênio no processo. Tá? Aí a gente vai, isso aqui é só um resuminho da gente para vocês lerem depois aí. Eu vou pedir para o pessoal disponibilizar esse arquivo para vocês, tá? Ou então, mesmo vendo o vídeo, vocês podem parar e ler, né? Tentar explicar, botei no slide a explicação que eu dei aqui de forma mais resumida, tá bom? Aí a gente vai para a terceira etapa. Aqui, ó, segunda etapa formou NADH2, FADH2 e CO2. Só um detalhe importante que eu ia esquecendo de falar já. Na primeira etapa, a gente formou NADH2 para pegar os hidrogênios que sobraram. Na segunda etapa aqui, também sobra vários hidrogênios, tá vendo aqui, ó? Sobra hidrogênio aqui, forma NADH2, sobra hidrogênio aqui, forma NADH2, mas também, tá? No último passo aqui, quem vai carregar os hidrogênios não é um NAD, é um outro cara chamado FAD. Galera, o FAD é a flavina adenina de nucleotídeo. Faz a mesma coisa que o NAD. A mesma coisa. A diferença é que assim, ó, o que é o NAD?
Ele é um aceptor de elétrons, fica negativo, para poder se ligar aos hidrogênios positivos que sobraram aqui e formar NADH2. O FAD é a mesma coisa, só que o FAD ele se liga a elétrons menos energéticos. Tá? Ele contém menos energia, a quebra da ligação do H2 com o FAD aqui, porque a gente vai quebrar essa ligação depois lá na terceira etapa, do H2 com NAD e do H2 com FAD. A quebra dessas ligações aqui, tá? Ela, da ligação do H2 com FAD, libera menos energia do que a quebra da ligação do H2 com NAD. Os elétrons aqui no FAD são menos energéticos do que no NAD. Tá bom? Então, no final da segunda etapa, a gente forma 3 NADH2, tá? 3 NADH, 1 FADH2 e 2 gás carbônico, tá? No ciclo de Krebs, beleza? Aí, o saldo de ATP. Para cada ciclo, não esqueçam, aí a gente tem um detalhe importante. Marquinhos forma 2 CO2 em cada ciclo, são 2 ciclos, um para cada, né, ácido pirúvico, beleza? Vai dar 4 CO2. Mas lá no final, lá no começo, falou que o final do processo libera 6 CO2. Porque lembra dessa primeira etapinha aqui, ó, que é antes de entrar no ciclo? Aqui libera um CO2 também. Então, libera um CO2 antes de entrar no ciclo, aí libera 2 CO2 no ciclo, um aqui, um aqui. Então, para cada ácido pirúvico que entra, vai liberar 3 CO2, um antes de entrar no ciclo de Krebs e 2 durante o ciclo. Então, 3 CO2 liberados para cada ácido pirúvico, são 2 ácidos pirúvicos no processo. A gente tem, então, a liberação de 6 CO2, tá? Muito bem. Galera, aqui são os produtos, né, do ciclo de Krebs, lembrando que são 2 ciclos de Krebs acontecendo, né? Aí a gente vai para a terceira etapa. Bom, na terceira etapa a gente vai usar os produtos, né, da primeira e da segunda etapa. Cara, lembra que na primeira etapa formou NADH2, que é o cara que carrega hidrogênios lá, que não podiam ficar e que são importantes na segunda etapa? Na terceira etapa. Formou NADH2 ao final da primeira etapa. Ao final da segunda etapa formou, além de NADH2, formou FADH2. Tá? FADH2. E a gente ainda não usou o oxigênio que entrou lá no começo do processo. O2 que entrou no começo do processo. Então, olha o que vai acontecer agora, pessoal. Vai entrar na brincadeira, tá? Vai entrar na brincadeira o NADH2. Vou botar aqui do ladinho. NADH2. Vai entrar na brincadeira o FADH2. Então, NADH2 mais FADH2. Tá? FADH2. Vai entrar na brincadeira o oxigênio, o O2, tá? O2, certo? Aí lembra que O2 é esse aqui, ó. O, dupla ligação com O, certo? Aí, gente, vai ter o cara chamado ADP, que é a bateria descarregada, e vai ter um cara chamado PI, que é o fosfato inorgânico, que eu quero ligar no DP para fabricar ATP. Então, eu vou ter a quebra dessas ligações aqui, dessa ligação do H2 com NAD e dessa ligação do H2 com FAD, certo? Quebrando essas ligações, eu vou ter energia para ligar fosfato no DP e fabricar ATP. Então, eu vou ter a formação de água, porque olha só, H2 que tem no NAD e no FAD, aqui, ó, FAD, H2 e H2, esses H2 soltam daqui e vão se ligar ao oxigênio, tá vendo? H2 daqui com O daqui, H2 daqui com O daqui. Forma o quê? H2O, água, tá? A quebra dessa ligação e dessas ligações aqui me permite ligar fosfato no ADP e formar o quê? ATP, que é o que eu quero. Isso acontece, gente, a partir de uma cadeia respiratória. Essa terceira etapa aqui, a primeira etapa é a glicólise, a segunda etapa é o ciclo de Krebs. A terceira etapa chama cadeia respiratória. Por que cadeia respiratória? Porque vai entrar o NAD, vai entrar o FAD ligados ao H2 ali, né? Eles são aceptores de elétrons. Aí eles vão, então, ter a liberação de elétrons aqui, que vão passar por enzima chamada de citocromos. Tem citocromo B, C1, C, A e A3. Então, esses elétrons vão passando e ajudam a quebrar essas ligações, né, para liberar energia. Então, a gente vai ter a passagem, né, de elétron, né, para o citocromo, para o citocromo, para o citocromo. A cada vez que tem um elétron passando, eu vou ter a quebra de NAD, né, de H2 do NAD, H2 do FAD, e a ligação de H2 com O, né, formando água e liberando energia para poder ligar fosfato no ADP e fabricando ATP aqui ao longo dessa cadeia respiratória. Toma cuidado para não confundir o seguinte, gente.
cadeia respiratória é o nome da última etapa. Tem a respiração como um todo, a primeira etapa é a glicólise, fora da mitocôndria, né, no hialoplasma. A segunda etapa, o ciclo de Krebs da matriz mitocondrial. E a terceira etapa é lá naquelas dobrinhas que eu falei para vocês da mitocôndria. Lembra que a mitocôndria ela tem duas partes básicas, perdão, né, que tem as cristas, dobrinhas internas aqui, e a matriz. Então, a terceira etapa acontece nas cristas. Os citocromos estão aqui, tá bom? Aí aqui, gente, é só um resuminho, pra vocês darem uma olhada depois, tá? Lembrando, né? A glicose é a primeira etapa no hialoplasma, fora da mitocôndria, tá? O ciclo de Krebs na matriz e a cadeia respiratória nas cristas mitocondriais com os citocromos ali, que são proteínas à base de ferro, sal mineral ferro lá, tá? Galera, a cadeia respiratória, né, a primeira etapa libera 2 ATPs, o saldo 2 ATPs, né? A segunda etapa, o ciclo de Krebs, o saldo também é 2 ATPs. Na terceira etapa, a cada citocromo vai formando lá, num forma 6 ATPs, no outro forma 6, no outro forma 12, vai passando, né? E o saldo total vai variar de autor para autor, de organismo para organismo. Antigamente, se dizia que era 38 ATPs de saldo para cada glicose que começa o processo. Agora, a gente sabe que o saldo é menor. Então, ele deve ficar entre 30 e 32 ATPs, tá? As novas pesquisas aí. Então, ó, saldo energético, pesquisas mais recentes apontam, né, que você tem um saldo de 30 a 32 ATPs para cada glicose que entra no processo, contrapondo os saldos de pesquisas antigas que falavam em 36 a 40 ATPs. Tá? Então, agora, para cada glicose, a gente tem um saldo de em torno de 30 a 32 ATPs. Beleza? Lembra que a última etapa é a etapa que usa oxigênio, por isso ela é mais energética. Eles perguntam muito assim, gente, ó, quem são os aceptores intermediários de elétrons? Lembra que aceptor de elétron é porque fica negativo e carrega hidrogênio. É o NAD e o FAD. Aceptores intermediários, NAD e FAD. São aceptores intermediários. NAD formando NADH2 e FAD formando FADH2. São os aceptores intermediários. Quem é o aceptor final de elétrons, gente? O aceptor final de elétrons aqui, olha aqui, ó. Deixa eu voltar aqui para vocês. O aceptor final de elétrons é o oxigênio. Ele, quando tu quebra, é O dupla um O. Quando tu quebra aqui essa ligação, ele fica O menos O menos. Aí ele vai pegar os H+ daqui, ó. Então ele é aceptor final de elétrons. O aceptor intermediário, os aceptores intermediários, NAD e FAD. Aceptor final é o oxigênio, que aí vai acabar formando molécula de água. Ele é o aceptor final de elétrons. Tá bom? No final do processo. Aí é o seguinte, existe uma substância chamada cianeto ou cianureto, que ela se liga aos citocromos, tá? E vai impedir a cadeia respiratória de acontecer, vai impedir você de usar oxigênio, fazendo então você morrer por asfixia, tá? Então, é um veneno que é usado muitas vezes, tá? O CO, que é o monóxido de carbono, que sai da queima de combustíveis fósseis em carros e tal, também se liga ali, né, ao ferro dos citocromos, também vai impedir, né, essa última etapa de acontecer, porque ele não deixa o oxigênio, né, ser utilizado, tá bom? O cianeto, gente, o cianureto, o cianeto, ele é um derivado aqui do ácido cianídrico que tem na mandioca. Aqui a gente chama, né, aqui no sul do país, a gente chama a diferença, tem o aipim e a mandioca. Lá no norte do país, no Nordeste, eles chamam de mandioca brava e mandioca mansa. A mandioca brava é o que a gente chama de mandioca aqui. A mandioca mansa é o que a gente chama de aipim. Tu olha para ele, não tem muita diferença. Mas no comer tem. O aipim tu pode só cozinhar que tá tranquilo, né? Agora, a mandioca, que a gente faz farinha, que eles chamam de mandioca brava lá no Nordeste, tu não pode só cozinhar, tem que torrar muito. Por quê? Ela tem ácido cianídrico. Se tu só cozinhar, esse ácido cianídrico vai ser metabolizado e vai virar cianeto. E aí vai te matar por asfixia. Tu pode morrer por comer essa parada. Agora, se tu torrar para fazer farinha, a torra, né, aquecer durante muito tempo, vai desnaturar ali as toxinas. Aí não é problema. Tá? Então, a mandioca brava é só para farinha. Não dá para cozinhar e comer. A mandioca mansa, que a gente chama de aipim, pode só cozinhar e comer, porque tem pouquinho cianeto, né, ácido cianídrico. A mandioca brava tem muito. Tá bom? Galera, aqui tem alguns exercícios, mas a aula ficou meio longa, tá? Esses exercícios estão gabaritadinhos aqui, ó. Vou passar aqui o gabarito para vocês, se quiserem depois dar uma olhada e tirar dúvidas comigo. Então, tá aqui o gabarito, né? Desse aqui da UEPG, certo? Esse aqui da UFPR, só vou dar dica o seguinte. O que é uma parada reduzida? É quando ganha elétron. O que é uma parada oxidada? É quando perde elétron.
tá? Então, só para vocês poderem resolver aí esse exercício, tá aqui o gabarito dele também, tá bom? Qualquer coisa, tirem dúvidas comigo, senão a aula vai ficar muito longa. Valeu, gente! Eu vou terminar essa aula por aqui, que já, né, passou bastante, a gente vai para outra e vou gravar mais uma para vocês, tá bom? Valeu!